Lei 9341. Paramos no capítulo 3, da organização e competência. Artigo 51. O Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, elaborará Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial, contendo as metas, princípios e diretrizes para a implementação da Política Estadual de Promoção da Igualdade Racial, o PEPIR. Parágrafo 1. A elaboração, implementação, coordenação, avaliação e acompanhamento da PEPIR, bem como a organização, articulação e coordenação do CIEPIR, serão efetivados pelo órgão responsável pela política de promoção da igualdade racial em âmbito estadual. Parágrafo 2. O Poder Executivo Estadual, por meio de seus órgãos competentes, instituirá Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial com o objetivo de implementar estratégias que visem a incorporação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial nas ações governamentais de estados e municípios. Parágrafo 3. As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção da igualdade étnica serão elaboradas por órgão colegiado que assegure a participação da sociedade civil. Artigo 52. Os poderes executivos, estadual e municipal, no âmbito das respectivas esferas de competência, poderão instituir conselhos de promoção da equidade racial de caráter permanente, deliberativo e consultivo, compostos por igual número de representantes de órgãos e entidades públicas e de organizações da sociedade civil representativas da população negra. Parágrafo 1. O Poder Executivo Estadual, por meio de seus órgãos competentes, captará os recursos que lhe foram destinados em decorrência de programas e atividades previstos na Lei Federal aos estados e municípios que tenham criado conselhos de promoção da equidade étnico-racial. Parágrafo 2. Será assegurado no conselho de que trata o caput a função de elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de programas e ações de equidade raciais na área de educação, saúde, esportes e lazer, sob responsabilidade dos movimentos negro do Pará, para garantir a transversalidade com verba assegurada no orçamento anual do Estado do Pará. Capítulo 4. Das ouvidorias permanentes e do acesso à justiça e à segurança. Artigo 53. O poder público poderá instituir, na forma da lei e no âmbito dos poderes legislativo e executivo, ouvidorias permanentes em defesa da equidade racial para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em cor e acompanhar a implementação de medidas para a promoção da equidade. Artigo 54. É assegurado às vítimas de discriminação racial o acesso aos órgãos de ouvidoria permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário em todas as suas instâncias para a garantia do cumprimento de seus direitos. Parágrafo único. O Estado assegurará atenção às mulheres negras, respeitando sua identidade de gênero, em situação de violência, garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica, bem como assegurará que sejam atendidas de forma específica nas demais questões jurídicas, considerando a situação de vulnerabilidade. Artigo 55. O Estado adotará medidas especiais para coibir a violência policial incidente sobre a população negra, com medidas específicas para combater o extermínio da juventude negra. Parágrafo único. O Estado implementará ações de ressocialização e proteção da juventude negra em conflito com a lei e exposta a experiências de exclusão social. Artigo 56. O Estado adotará medidas para coibir atos de discriminação e preconceito praticados por servidores públicos em detrimento da população negra, observado no que couber o disposto na Lei 7716, de 5 de janeiro de 89. Artigo 57.
Para a apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesão aos interesses da população negra decorrentes de situações de desigualdade racial, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, a ação civil pública, disciplinada na Lei Federal nº 7347, de 24 de julho de 1985. Artigo 58. Deverá ser assegurado pelos órgãos competentes do Poder Executivo, nos cursos de capacitação de servidores do Sistema de Segurança Pública, disciplinas curriculares específicas de enfrentamento ao racismo e outras práticas discriminatórias e sobre o direito de igualdade racial previstos no artigo 3, inciso 4 da Constituição Federal e Decreto 65810, de 8 de dezembro de 1969. Parágrafo único. Considera-se cursos de capacitação todo e qualquer curso realizado de formação ou de qualificação profissional dos servidores que trata o caput deste artigo. Artigo 59. Os relatórios do Conselho Estadual de Segurança Pública sobre violência e homicídios deverão conter o recorte racial contra a população negra. Artigo 60. Deverá constar, em qualquer concurso público de qualquer dos poderes do Estado do Pará, conteúdo sobre a legislação antirracista e de promoção de igualdade racial, em especial o Estatuto da Igualdade Racial Federal, Lei Federal nº 7716 de 89 e estadual quando houver. Capítulo 5. Do financiamento das iniciativas de promoção da igualdade racial. Artigo 61. Na implementação dos programas e das ações constantes, dos planos plurianuais e dos orçamentos anuais do Estado do Pará, deverão ser observadas as políticas de ação afirmativa a que se refere o inciso 7 do artigo 4 desta lei e outras políticas públicas que tenham como objetivo promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da população negra, especialmente no que tange a: inciso 1. Promoção da igualdade de oportunidades em educação, emprego, geração de renda, moradia e saneamento básico. Inciso 2. Financiamento de pesquisas nas áreas de educação, saúde e emprego, voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população negra. Inciso 3. Incentiva a criação de programas e veículos de comunicação destinados à divulgação de materiais relacionados aos interesses da população negra. Inciso 4. Incentivo à criação e à manutenção de microempresas administradas por pessoas autodeclaradas negras. Inciso 5. Iniciativas que incrementem o acesso e a permanência das pessoas negras na educação fundamental, média, técnica e superior. Inciso 6. Apoio a programas e projetos do governo estadual e municipal e de entidades da sociedade civil voltados para a promoção da igualdade de oportunidades para a população negra. Inciso 7. Apoio a iniciativas em defesa da cultura, da memória e das tradições africanas e brasileiras. Parágrafo 1. O Poder Executivo Estadual deverá adotar medidas que garantam, em cada exercício, a transparência na alocação e na execução dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas neste Estatuto, explicitando, entre outros, a proporção dos recursos orçamentários destinados aos programas de promoção da igualdade, especialmente nas áreas de educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento agrário, habitação popular, desenvolvimento regional, cultura, esporte e lazer. Parágrafo 2. Durante os 10 primeiros anos, a contar do exercício subsequente à publicação deste Estatuto, os órgãos do Poder Executivo Estadual que desenvolvem políticas e programas nas áreas referidas no parágrafo 1 deste artigo discriminarão em seus orçamentos anuais a participação nos programas de ação afirmativa referidos no inciso 7 do artigo 4 desta lei. Parágrafo 3. O Poder Executivo Estadual poderá adotar as medidas necessárias para a adequada implementação do disposto neste artigo, podendo estabelecer patamares de participação crescente dos programas de ação afirmativa nos orçamentos anuais a que se refere o parágrafo 2 deste artigo. Parágrafo 4. O Poder Executivo Estadual, por meio de seus órgãos competentes, acompanhará e avaliará a programação das ações referidas neste artigo nas propostas orçamentárias do Estado. Artigo 62.
Sem prejuízo da destinação de recursos ordinários, poderão ser consignados os orçamentos fiscal e a Seguridade Social para financiamento das ações de que trata o artigo 55. Inciso 1. Transferências voluntárias da União Federal. Inciso 2. Doações voluntárias de particulares. Inciso 3. Doações de empresas privadas e organizações não governamentais, nacionais ou internacionais. Inciso 4. Doações voluntárias de fundos nacionais ou internacionais. Inciso 5. Doações de estados estrangeiros por meio de convênios, tratados e acordos internacionais. Inciso 6. Vetado. Título 4. Disposições finais. Artigo 63. As medidas instituídas nesta lei não excluem outras em prol da população negra que tenham sido ou venham a ser adotadas no âmbito da União Federal ou dos municípios. Artigo 64. O Poder Executivo Estadual criará instrumentos para aferir a eficácia social das medidas previstas nesta lei e efetuará seu monitoramento constante com a emissão e a divulgação de relatórios periódicos, inclusive pela rede mundial de computadores. Artigo 66. O parágrafo único do artigo 1 da Lei 6941, de 17 de janeiro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas conforme o quesito cor e raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou que adotam autodefinição análoga e sejam socialmente reconhecidas como tal. Artigo 67. Ficam mantidos os efeitos das leis nº 6457, de 30 de abril de 2002, 6938, de 28 de agosto de 2006 e 6941, de 17 de janeiro de 2007, não havendo oposição à presente lei. Artigo 68. Os direitos e garantias expressos neste Estatuto não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ele adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.